O medo é horrível. Gente, eu estava hoje meditando nessa palavra com os irmãos da plataforma de oração e falando que eu tive, né, e tenho experiência com medo. Eu era muito medroso quando eu era criança. Ai, como eu era medroso. Dos meus irmãos, o mais medroso era eu. Fui ficando rapazinho e o medo foi indo embora. Mas alguns medos ficaram comigo. Mas depois que eu fui operado do coração, na terceira cirurgia do coração, eu me acordei com síndrome do pânico. Que horror! Você criar coisas que não existem. A sua mente criar cenário que não tá longe de acontecer. É um horror. Mas nós precisamos, dentro das necessidades, procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo e orar também. Porque Deus é o Deus da nossa estrutura. A minha doutora do coração, ela disse, você está com medo. Você está com medo de morrer. Olha, ela falou assim para mim, eu falei assim, você está com medo de morrer. E aí é o medo, né? Medo de morrer, medo de parar, medo de infartar. Tem gente que tem medo de barata, medo de rato. Eu até acho salutar de certa forma, né? Tem muitas coisas que são repugnantes. Mas há muitos medos que nos faz sofrer. Então, o que nós devemos pensar é no Deus que nos protege. É o Deus que está no controle. É o Deus que ele não é uma figura fictícia. Embora não podemos apalpá-lo, tocá-lo e vê-lo, mas ele está conosco. Ele é o nosso Pai, amado Pai amoroso. Ele é Deus. E eu também já tive muitas experiências de medo. E eu orei a Deus naquela hora, Senhor, eu estou com medo, tenha misericórdia de mim. Falei assim com Deus, Senhor, eu estou com medo, sozinho no escuro. Ai, meu Deus do céu, que horror. O fato foi o seguinte, nessa época eu trabalhava de eletricista em Aracaju. Então, nós estávamos num condomínio fechado. E os colegas, numa quarta-feira, eles foram assistir o jogo, né? Eles foram assistir o jogo. Mas eu não gosto de jogo, não é que eu desgoste, mas eu não tenho aquela paixão pelo jogo. Estava cansado e eu queria dormir. Então, a casa que nós estávamos, a construção que nós estávamos, não tinha telhado direito, muita pingueira. E era um condomínio fechado, tudo silêncio, um escuro, as portas abertas. E eu coloquei assim, eu coloquei minha Bíblia como travesseiro, duas tábuas assim, né, duas tábuas, botei um saco de cimento, forrei, mas eu estava com medo. Eu fiz essa oração a Deus, Senhor, estou com medo, Senhor, estou cansado, mas eu estou com medo, Senhor. E fiz aquela oração, tenha misericórdia de mim. Gente, olha, é uma experiência minha, né? Eu não estou falando que isso é teologia e nem doutrina, eu estou falando da minha experiência. Naquela hora, eu liguei o rádio. Que coisa linda. Eu liguei o rádio, na Rádio Jornal de Aracaju. Então o locutor disse assim, não tenha medo, diz o Senhor que eu estou com você. Parece que Deus estava ali comigo naquele momento, parece que Ele estava comigo. Eu sei que se viesse um leão, eu rasgava ele no meio, fiquei numa coragem tremenda. Mas eu sei que foi a oração que Deus me respondeu. E Deus deu a graça de que quando eu liguei o rádio, o locutor ao vivo disse, olha, não tenha medo, porque Deus está com você. Deus, não existe coincidência, existe cristocência. Gente, que coisa linda, que coisa gloriosa, Senhor. Meu Deus do céu, que maravilha. É uma experiência com Deus. E naquela noite eu dormi em paz. Os amigos, os colegas chegaram 1 da manhã, meia-noite, 11 horas. E eu fui dormir em paz, eu dormi em paz. Há um Deus no céu que cuida de nós. Ai, que Deus gostoso. Olha, gente, o nosso Deus é um Deus que nos permite termos experiência com Ele. É interessante, falando, né, de Deus, e é gostoso falar de Deus, os salmos. Existem salmos proféticos, né, naturalmente. Aliás, todos os salmos são proféticos, pois aponta para Jesus. Mas, na maioria das vezes, os salmos, eles são escritos com experiências das pessoas com Deus. A experiência das pessoas com Deus. Olha, o Salmo
o Salmo 23, por exemplo. O Salmo 23, o Davi olha, ele sendo um guerreiro, estava ouvindo do pastor Antônio Carlos, do Rio de Janeiro, de Niterói. Ele falou uma coisa muito interessante. O Salmo 23 foi escrito por um homem, um estrategista, um rei vitorioso, um homem temido pelas nações, um homem sábio. Não é porque Salomão foi sábio mais do que, mas ele era um homem sábio, um homem piedoso, um homem forte, bom da espada, bom do escudo. Mas ele olhou assim e disse, ele como sendo pastor de ovelha, ele disse, eu preciso de um pastor. Eu preciso dessa proteção. Ele olhou para o pastor de ovelha e viu o pastor com um cajado na mão, com o cuidado de levar as ovelhas, de contar as ovelhas, de ver se as ovelhas estão feridas, de colocar em águas frias, em pastos verdejantes. Ele disse, que proteção gloriosa. Eu preciso desse pastor para mim. E disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, o Salmo não foi escrito por um mendigo, não. Não foi escrito, como nós falamos aqui em Sergipe, por um esmoler, por uma pessoa pobre. Não foi escrito por uma pessoa doente, uma pessoa fraca. Ele não foi escrito por um iletrado, com muito respeito aos iletrados, que faço parte, também sou iletrado, em comparação a muitos catedráticos. Mas foi escrito por um cara, um homem de primeira linha da época, o rei Davi, amado por todos, querido por todos. Se o rei Davi vivesse hoje, ele tinha milhões de seguidores, né? Esse negócio de zap é negócio de internet. Mas este homem, ele olhou e disse, eu preciso disso, eu preciso de um bom pastor, eu preciso do pastor para me proteger, porque sem ele eu tenho medo, sem ele eu morro, sem ele eu vou à bancarrota. Ninguém é tão forte que não precise de Deus. Ninguém é tão corajoso que não precise de Deus. Há muitas pessoas, aliás, todos nós humanos buscamos nossos refúgios contra os nossos medos, nossas ansiedades, em patuais, em religiões, em gurus. Mas, gente, o lugar é Jesus. É em Cristo que nós temos que colocar a nossa fé. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo é o grande eu sou, é o Emanuel, o Deus conosco. Cristo é a razão do universo. Todas as coisas que Ele criou existem. E as que não existem porque Ele não criou. Ninguém jamais criou alguma coisa. Apenas descobriram com o que já temos. E fizeram uma transformação, mas Ele é o Criador de todas as coisas. A Ele a glória, a honra e o louvor. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele não precisa do meu aplauso, nem do seu, nem do nosso. Ele não precisa do nosso louvor, do nosso reconhecimento para ser maior. Não, Ele é o que Ele é. Independente de qualquer coisa, Ele é o Salvador. E Ele disse assim, Ele disse isso, Jesus, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por mais difícil que seja, e eu sei que a dificuldade virá. Eu sei. Se eu não for o indivíduo da dificuldade, ela virá. Nós experimentamos tristeza, nós temos medo, mas nós precisamos nos debruçar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos nos guardar no Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos dê alegria, que Deus nos dê coragem. Sim, coragem para servi-lo, segui-lo. Porque às vezes o nosso medo é do próprio Deus. Nós temos medo às vezes de conhecê-lo. Medo de estar perto dele. O Deus falou assim para o Josué, Josué, não tenha medo. Ele fala isso 7 vezes lá no texto
de Josué capítulo 1. Não temas, não temas, não temas. Não vá nem para a direita, e nem vá para a esquerda. Tem gente aí na esquerda e na direita. Não. Na palavra. Na palavra. Creia na palavra. Se firme na palavra. Porque a sua vitória depende da palavra. Você fica na palavra. Pessoas vão dizer assim: para que a palavra? Mas você não tenha medo, fique na palavra. Pessoas vão desfazer de você por causa da palavra, mas não temas, fica com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vida, que Deus nos dê alegria. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui mais uma vez falando do amor de Cristo, porque Ele é bom e suas misericórdias dura para sempre. Nada é melhor, nada é maior do que esse Deus que é muito especial. Que a paz do Senhor seja no seu coração. Olha, nós somos da Igreja Presbiteriana de Estância. Procure uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Procure uma igreja que seja fidedigna à palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque enquanto se pode achar. Por favor. Leia a Bíblia, leia a Sagrada Escritura, porque ela dá testemunho daquele e ela gera fé em nossos corações. Tá bom, gente? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até segunda-feira, se o Papai do Céu quiser, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mente aberta, qualquer um entenderia. No pensamento eu levo comigo um abraço amigo, um olhar irmão. E nesse verso que compõe a estrada, faço da jornada minha gratidão. E tudo tem o seu momento certo, seu